O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, as leituras bíblicas deste domingo falam das dificuldades que os discípulos encontrarão para serem fiéis a esse chamado, mas também garantem que o amor de Deus não os abandona. A primeira leitura apresenta o drama vivido pelo profeta Jeremias. Para ser fiel à sua missão, experimenta perseguição, solidão e abandono. No entanto, não deixa de acreditar e, acima de tudo, de confiar no Deus da vida. No começo, teve medo e resistiu. Diz o profeta: Vê, Senhor, que eu não sei falar, sou ainda menino. E o Senhor não desiste. Para onde eu te enviar, irás. E o que eu te mandar, falarás. Não tenhas medo, pois eu estarei contigo para te livrar. Acolhendo a ordem do Senhor, Jeremias vai para Jerusalém e diante do templo pronuncia um discurso violento, acusa as autoridades e prediz a destruição do templo de Jerusalém. A reação foi imediata. O profeta foi preso numa cruel prisão e considerado o profeta da desgraça. E aí o profeta sentiu-se repudiado pelo povo e abandonado pela própria família. Surge o que é chamado das lamentações de Jeremias, que são verdadeiros desabafos do profeta na sua amargura. No entanto, o profeta não deixou de confiar em Deus e exclama: Tu, Senhor, estás comigo. Ele sabe que Deus nunca abandona aqueles que procuram testemunhar no mundo as suas propostas com coragem e verdade.
Na segunda leitura, Paulo afirma que para a salvação o essencial é cumprir não a lei de Moisés, mas acolher a oferta da salvação. O Evangelho continua o texto da semana passada, é o chamado Sermão Apostólico, o capítulo 10 do evangelista Mateus. São recomendações de Jesus ao enviar os apóstolos em missão. Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo. Pois quem tem medo não é livre. E aí o texto aponta, Jesus Cristo mostra 3 tipos de medo: medo do fracasso, medo da morte e medo pela sobrevivência. Diante do medo do fracasso, Jesus garante: apesar das provocações e dificuldades, a sua mensagem se difundirá e transformará o mundo. Diante do medo da morte, maus tratos, Jesus afirma que decisivo não é a morte física, mas perder a vida definitiva. Diante do medo pela sobrevivência, por causa da perseguição, Jesus convida os discípulos a terem confiança na providência divina. E ao falar da providência divina, Jesus Cristo não está pedindo aos seus apóstolos para que cruze os braços e espere que caia do céu. Não, mas que confie acima de tudo no Deus da vida. E ilustra aí, portanto, a solicitude de Deus em 2 imagens: os pássaros de que Deus cuida e os cabelos cujo número só Deus conhece. Se Deus cuida dos pássaros, tanto mais dos discípulos de seu Filho. Não tenhais medo dos homens, tende confiança em Deus. Ao lermos esse texto, ao vermos a liturgia da palavra de hoje, com certeza nós temos consciência de que o medo ainda nos acompanha. E, portanto, precisamos nos perguntar: qual é o nosso maior medo? O medo é também um grande impedimento ao anúncio do Evangelho e à sincera profissão de fé. Por medo de serem criticados ou desprezados, muitos deixam de anunciar as maravilhas do reino. Por medo ou vergonha, muitos se omitem diante das situações do mundo. E alguns até questionam: será que vale a pena continuar remando diante de tanto medo? E por medo ou vergonha, muitos se calam. O Evangelho, portanto, nos anima a tirar o nosso medo. O texto bíblico encerra com uma promessa e uma advertência. Qual é a promessa? Quem se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante do meu Pai que está nos céus. E a advertência: quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus nessa liturgia de hoje, portanto, nos convida a não ter medo. Convida-nos a ter coragem diante das nossas ideias, acreditando na força da nossa fé e, portanto, tendo coragem para o anúncio cristão, para o testemunho, para a certeza da verdade. Em uma outra passagem, Jesus Cristo nos garante: não tenhais medo, eu venci o mundo. E, portanto, com Jesus Cristo,
nós venceremos. Diante da situação a que nós estamos vivendo, com certeza, muitos de nós temos medo. Medo de adquirir o vírus, medo que a situação demore de passar. A palavra de Deus, portanto, neste domingo, nos anima. A palavra de Deus deve ressoar em nossos ouvidos, dizendo a cada um de nós: iremos vencer. É preciso testemunhar a nossa fé, o nosso abandonar em Jesus Cristo, o nosso seguimento à pessoa de Jesus Cristo, sabendo que dias melhores virão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.